Olá, bem-vindo ao Era Uma Vez na Europa. Você sabia que a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Jacqueline Kennedy, trabalhou como jornalista na coroação da Rainha Elizabeth II? Ou que um dos pratos mais famosos do mundo, presente em milhares de restaurantes, foi criado especialmente para a rainha? No vídeo de hoje, descubra 50 fatos e curiosidades sobre a coroação da Rainha Elizabeth II. A Abadia de Westminster tem sido cenário para todas as coroações desde 1066. Antes da abadia ser construída, elas eram realizadas onde fosse possível, em cidades como Bath, Oxford e Canterbury. A Rainha Elizabeth II foi coroada em 2 de junho de 1953 e se tornou o 39º monarca coroada na Abadia de Westminster. Elizabeth foi apenas a 6ª rainha coroada na abadia por direito próprio. A primeira foi a Rainha Mary I em 1º de outubro de 1553. Elizabeth II sucedeu ao trono em 6 de fevereiro de 1952, devido à morte do pai, o rei George VI. Ela estava no Quênia com o marido, o príncipe Philip. A Rainha Mary, aos 81 anos, foi a primeira rainha a ver um neto tornar-se monarca. Infelizmente, ela faleceu antes da coroação da neta. Os ritos usados na cerimônia de coroação descendem diretamente do rei Edgar, coroado em Bath em 973. Os papéis originais, escritos em latim no século XIV, foram utilizados até mesmo na coroação de outra Elizabeth, Elizabeth I, em 1559. Desde 1386, o Duque de Norfolk é encarregado de organizar cerimônias de Estado. O 16º Duque, Bernard Howard, foi responsável pela coroação da Rainha Elizabeth II em 1953, pelo funeral de Estado de Sir Winston Churchill em 1965 e pela investidura do rei Charles III como príncipe de Gales em 1969. A rainha e o duque de Edimburgo foram levados do Palácio de Buckingham para a abadia de Westminster na carruagem Golden Stagecoach, puxada por 8 cavalos, chamados Cunningham, Tovey, Noah, Tether, Eisenhower, Snow White, Tipperary e Macquarie. O buquê da coroação era composto por flores brancas representando todo o Reino Unido, orquídeas e lírios do Vale da Inglaterra, jasmins da Escócia, orquídeas do país de Gales e cravos da Irlanda do Norte. O príncipe Philip vestiu o uniforme naval completo. Enquanto estava dentro da abadia, usou uma coronet e o manto de duque sobre o uniforme. O vestido de coroação da rainha, desenhado pelo estilista britânico Norman Hartwell, foi feito em cetim branco e bordado com os emblemas do Reino Unido e da Commonwealth em fios de ouro e prata. Além da coroação, Elizabeth usou o vestido 6 vezes, incluindo nas aberturas dos parlamentos da Nova Zelândia e da Austrália em 1954. Honorable members of the House of Representatives, it is with a feeling of real satisfaction that I speak to you, the elected representatives of the people of New Zealand, as your Queen, and that I exercise my prerogative of opening the 4th session of this 30th Parliament. Funcionários do Palácio de Buckingham se reuniram para ver a rainha partir para a abadia de Westminster e desejar boa sorte. No caminho de ida, Elizabeth II usou o diadema de Estado de George IV. Criado em 1820, o diadema apresenta rosas, trevos e cardos e possui 1.333 diamantes e 169 pérolas. A cerimônia de coroação começou às 11h15 da manhã e durou quase 3 horas. A procissão do soberano foi composta por 250 pessoas, entre elas líderes da igreja, primeiros ministros, membros da Casa Real e líderes civis e militares. Desde 1066, é dever do arcebispo de Canterbury presidir a cerimônia de coroação. Não foi diferente em 1953, mas pela primeira vez houve a participação de um representante de outra igreja, o moderador da Igreja da Escócia. A coroação foi dividida em 6 partes: o reconhecimento, o juramento, a unção, a investidura, que é o momento da coroação em si, a exaltação e a homenagem. A receita do óleo de unção contém óleo de laranja, rosas, canela, almíscar e âmbar. Normalmente, um lote é preparado para durar algumas coroações, porém, em maio de 1941, na Segunda Guerra Mundial, uma bomba atingiu o decanato e destruiu o frasco, então o novo lote precisou ser feito. Uma das instalações construídas para a coroação foi o anexo no extremo oeste da abadia de Westminster, que forneceu o espaço necessário no qual as procissões podiam se formar e se dispersar sem serem vistas pelas multidões. Durante a investidura, a rainha vestiu Colobium Sidonis, um vestido de linho branco sem mangas, e a dalmática, uma túnica feita de tecido de ouro. O Lord Grace Chamberlain apresentou as esporas de ouro, símbolo da cavalaria,
Logo após, o arcebispo de Canterbury apresentou uma espada cravejada de joias e os braceletes dourados da sinceridade e sabedoria. Finalmente, a rainha vestiu a estola, o manto e recebeu o orbe, o anel de coroação, a luva e o cetro. O rei Charles III foi o primeiro da história da realeza a comparecer à coroação da mãe como soberana. A princesa Anne não estava presente por ser considerada muito jovem. Charles recebeu um convite infantil especial feito à mão. Um total de 8.251 convidados compareceu à abadia de Westminster. 129 nações e territórios foram oficialmente representados na celebração. Alguns dos convidados presenciaram a quarta coroação. A princesa Marie-Louise, neta da rainha Vitória, também compareceu às coroações do rei Edward VII em 1902, do rei George V em 1911 e do rei George VI em 1937. Elizabeth II foi coroada no trono chamado de St. Edward's Chair, construído para o rei Edward I. A coroa de St. Edward, colocada na cabeça da rainha, pesa mais de 2 kg de ouro maciço e pedras preciosas e foi criada em 1661. Depois da coroa, o orbe era a peça mais importante da insígnia. Era um globo de ouro com uma faixa de diamantes, esmeraldas, rubis, safiras, pérolas, uma grande ametista e uma cruz de pedras preciosas. O anel de coroação foi inserido no quarto dedo da mão direita da rainha, seguindo a tradição. A peça foi feita para a coroação do rei William IV em 1831 e usada em todas as coroações desde então, exceto da rainha Vitória. Os dedos dela eram tão pequenos que foi impossível diminuir o suficiente e a rainha recebeu um anel elaborado especialmente para ela, bem parecido com o original. A cobertura da BBC foi um avanço para a história da radiodifusão. Foi a primeira coroação televisionada e, para a maioria das pessoas, a primeira vez que assistiram a um evento na televisão. History has been written and sung here today, in this warm and beautiful old building, where it has been written and sung for many hundreds of years. But never before have so many seen the crowning of the sovereign. 27 milhões de pessoas no Reino Unido, de uma população de 36 milhões, assistiram à cerimônia na televisão e 11 milhões a viram no rádio. 2.000 jornalistas e 500 fotógrafos de 92 países fizeram parte da cobertura em Londres. Entre os muitos jornalistas estrangeiros estava Jacqueline Bouvier, mais tarde a primeira-dama dos Estados Unidos, Jack Kennedy, que trabalhava para o Washington Times. O trajeto de retorno para o Palácio de Buckingham foi projetado para passar pelo maior número possível de pessoas em Londres. O caminho de 7,2 km levou 2 horas para ser percorrido. Muitos acamparam nas avenidas por dias para ver as festividades, como uma família que veio da Austrália em um veleiro. O Ministério da Alimentação aceitou 82 pedidos de pessoas para assar bois se pudessem provar que, por tradição, um boi havia sido assado em coroações anteriores, uma concessão bem-vinda em uma época em que, por conta do racionamento, o limite de compra de carne era de apenas 2 shillings por semana. A coroa imperial de Estado, usada pela rainha no retorno ao Palácio de Buckingham, possui 4 pérolas que, tradicionalmente, se acredita terem pertencido a brincos da rainha Elizabeth I. No caminho de volta, Elizabeth II vestiu o recém-fabricado Robe of State. O manto inclui bordados em formato de espigas de trigo e ramos de oliveira e levou um total de 3.500 horas para ser concluído por uma equipe de 12 costureiras da Escola Real de Costura. Cerca de 30.000 militares participaram no desfile. A rainha Charlotte de Tonga conquistou os corações das multidões ao se recusar a fechar o teto da carruagem, apesar da chuva. As principais decorações estavam na Avenida de Mall, onde existiam 4 arcos duplos de aço que eram iluminados à noite. Ligando os arcos estavam longas filas de estandartes escarlates com monograma real. A rainha apareceu com a família na sacada do Palácio de Buckingham, ainda usando a Imperial State Crown e as vestes reais para cumprimentar a multidão. O Coronation Chicken foi inventado pelos convidados estrangeiros que seriam entretidos após a coroação. A comida precisava ser preparada com antecedência, e a florista Constance Spry propôs uma receita de frango frio ao molho de creme de curry e maionese, acompanhado por uma salada bem temperada de arroz, ervilhas e mix de ervas. A receita de Constance foi aprovada e passou a ser conhecida como Coronation Chicken. É popular em diversos restaurantes do mundo e muito usada sem o arroz para o recheio de sanduíches. Inúmeras fotografias oficiais foram tiradas do Palácio de Buckingham após a coroação.
mas as mais memoráveis são os de Cecil Beaton. Para as imagens que marcaram o dia, a rainha posou em frente ao cenário que representava a capela de Henry VII, na Abadia de Westminster. Em 1954, o artista plástico Herbert James Gunn pintou um retrato de estado da rainha usando a roupa da coroação. O artista oficial da coroação foi o polonês Felix Topolsky, que produziu um registro da ocasião no corredor inferior do Palácio de Buckingham. A pintura foi feita em 14 quadros, cada um com mais de 1 metro de altura. Em 2 de junho de 1953, chegaram notícias de que Edmund Hillary e Tenzin Norgay haviam alcançado o pico do Monte Everest. A rainha presenteou os 14 membros da expedição com uma edição especial das medalhas de coroação com a frase Expedição do Monte Everest. Em 24 de junho de 1953, as honras da Escócia, a coroa, o cetro e a espada, foram levadas diante da rainha até a Catedral de St. Giles. A primeira viagem ao exterior que Elizabeth II realizou após a coroação foi para Bermudas, Jamaica, Panamá, Fiji, Tonga e Nova Zelândia, começando em novembro de 1953. Ela retomou a viagem em 1954, visitando a Austrália, Sri Lanka, Iêmen, Uganda e voltando para casa via Malta. A coroação do rei Charles III, que acontecerá em breve, será mais simples, para respeitar os problemas de recessão e moradia que o Reino Unido está vivendo após a pandemia de Covid-19. Obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, dê like e se inscreva no canal para mais vídeos sobre a família real britânica e outras famílias reais da Europa. Até a próxima!